A paz do Senhor, gente, estamos aqui com mais um episódio para vocês do Entre Irmãos Podcast, o melhor podcast que tem na face da terra do Espírito Planeta, Santo, né? Castelo Branco, Cariacica, Maior da nossa região. da nossa região é o maior. Tem algum outro aqui? Acho que não. Mas é o maior, Nossa. é isso aí. Galera, a gente tá com mais um episódio aqui, hoje a gente tem um episódio especial, a gente vai entrevistar um amigão meu, mas eu não vou apresentar ele não. Antes, as considerações aqui na tela vai estar passando à medida que o programa vai se desenvolvendo. Um patrocinador que é o Adilson Júnior, o arroba dele no Instagram é Adilson Júnior Arte, tá bom? Lá você vai encontrar algumas produções dele e tal, tudo que você precisar, que é arte visual, ele trabalha com isso, é um menino muito bom. Fala lá com ele que você, eu vim pelo Entre Irmãos, que ele vai fazer um precinho bem bacana pra você, beleza? Aí você vai ver lá também, ele tem um canalzinho no YouTube, dá uma moral lá pra ele também, beleza? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, saiba que a gente passa na rádio, tá? Todo dia de tarde, tem um episódio na rádio, das 15 às 16 horas. E aí você consegue lá baixar o aplicativo ou ir pelo site, Conquista Web, Rádio Conquista Web. E você que está pela rádio, vai também no YouTube, Entre Irmãos Podcast, ou vai no nosso Instagram lá que também tem uns cortezinhos, que é @Entre Irmãos Podcast 22, beleza? E quanto à apresentação, eu sou o Vitor Paz, mas quem vai apresentar o nosso visitante de hoje é o Felipe Paz, meu irmão. Você é o Vitor Paz. Eu sou o Eu Vitor. sou o Felipe Paz. Hoje a gente tem um convidado especial, amigo do meu irmão. E ele que abre portas. Vinícius Xavier. Cara, Nossa! ninguém nunca fez essa. Pode falar. Sensacional. Vinícius Xavier. Vinícius, seja bem-vindo ao podcast Entre Irmãos. Fala galera, Pai do Senhor Jesus, eu sou Amém. o Vinícius Xavier. Eu já tinha escutado muita piadinha do professor Xavier, essa aí é nova, vou guardar Por favor. no coração. Eu quero agradecer de verdade vocês dois por estar aqui. É muito satisfatório saber que, cara, vocês são referência. Eu admiro muito esse trabalho, acompanho esse trabalho. Estar aqui, vir de outro lugar para participar é muito legal, é muito gratificante. Então, brigadão aí por vocês. Desculpa aí o entrevistador, que ele é tão ruim, né? Eu, no meu caso, que eu nem falei que ele veio de Portugal. Ora, pois. Exatamente. Ora, pois E é. não existe. Então, Galera, o Vinícius veio diretamente de Portugal e ele tá passando as férias aqui, né? Veio visitar a família. A gente falou, cara, vamos abordar esse tema e vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, cara, fala um pouco pra gente sobre como foi o início da sua trajetória na igreja, como Vinícius, pra quem não sabe, é um jovem pregador, como foi o desejo, como você começou nesse ministério e tal. Fala um pouquinho pra gente. Pois é. Eu aceitei Jesus quando eu tinha... Desculpa, tô com a garganta bem ruim. Aceitei Jesus quando eu tinha 13 anos, como eu já costumo dar testemunho disso. Sim. Bem Mas jovem, eu vou- Bem jovem. Mas assim, eu sou nascido em berço evangélico. Os meus pais me criaram, me tiveram dentro do lar evangélico. Eu fui criado com muita educação cristã. Só que quando eu tinha 9 anos, meus pais divorciaram. Eu passei por esse trauma e tal, de perder o pai presente e ser só criado pela minha mãe. E eu acho que, como é muito normal hoje em dia, essa quebra desse ciclo faz com que você perca um pouco dos seus caracteres, da sua verdade. E aí eu vivi um período assim longe da presença da igreja. E, claro, eu precisava ter um encontro próprio, até porque Deus não é avô, né? A gente costuma dizer, né? Isso aí. Porque meu pai e minha mãe são cristãos, que eu vou ser cristão também. Eu preciso conhecer a Jesus, eu mesmo preciso viver essa experiência. Mas com 13 anos, foi muito rápido, 13 para 14 anos, eu fui aproximado de Deus, eu fui trazido para perto, fui chamado para perto e aceitei a Jesus. Sim. E a minha vida aconteceu, assim, o meu ministério com Deus aconteceu muito rápido em relação a pregar. Mas Sim. não que eu acredite que isso seja o ápice ou o epicentro da minha vida, seja pregar o Da sua vida evangelho, espiritual e que tudo mais. isso aí seja a consistência do meu ministério. Talvez, como eu costumo dizer, talvez ainda não começou o ministério que Deus tem para mim. Eu não vivo o ciclo como se ele estivesse terminando. Eu tenho 23 anos,
Então eu preciso viver o ciclo como se fosse um começo. Nem como se tivesse, Não, é tipo o assim... começo ainda. Não como se tivesse realizado, você só tem que manter também. Tipo assim, Exatamente. pô, cara, eu tô aqui, o que tiver de novo que Deus tiver pra mim, a gente Não, tá aí. isso pode ter, É um ótimo jeito de pensar. Até mesmo se a gente parar nessa ideia de, não, cara, meu ministério é isso aqui, eu só tenho que seguir essa mesma ideia como se, tipo assim, fosse todos os dias a mesma coisa. Sim. Aí você acaba se limitando a uma vivência. O evangelho, padrão. ele é um aperfeiçoamento. Ele tem um aperfeiçoamento em tudo. A igreja não é santa. A Bíblia fala, santifique-se ainda mais. Nunca é um santo completo. Sempre um processo de santidade, salvação. Um processo. Tudo é um processo. O ministério também é um processo. Ele está começando apenas, pode ter certeza. Sim, sim. Pois é, Assim. eu tento não me encaixar nisso, eu tenho esse pensamento, porque, assim, quando eu saí do Brasil, já até dei um pulo, assim, mas, enfim, eu comecei a pregar com 14 para 15 anos, 1 ano e meio depois. Eu tive uma paixão muito grande quando eu conheci Jesus pelos meus líderes, pela minha igreja e também pela Bíblia, então isso fez com que eu fosse aproximado. O meu ministério de pregação da palavra começou quando eu tinha 14 para 15 anos. A gente estava reunido na escola, então assim, meu ministério é um ministério que nasceu no evangelismo, na escola Nea Salles, no Maracanã. Aconteceu um incidente muito triste na situação. Uma menina se acidentou e aí, assim, parece que nesse momento Deus despertou uma necessidade de reunir todo mundo que conhecia Jesus e alguém tomou uma iniciativa, não foi eu, não lembro quem foi agora, mas a gente entrar numa sala, todos os cristãos que estavam lá, e a gente começou a orar por essa pessoa. Uhum. E Deus curou essa pessoa, a gente acredita nisso que Deus curou. E depois daí aquele grupo de amigos decidiu, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em prol dessa escola, em prol desse bairro, em prol do evangelho. E aí, assim, quando a gente tomou essa decisão, cara, ficou, assim, nítido que a gente precisava fazer, tipo, manifestar o evangelho, pregar o evangelho na escola. Sim. E aí, na hora de decidir fazer um culto, quando a gente decidiu, quando a gente teve liberação também da escola, dos diretores e tal, a gente reuniu um grupo de pessoas e aí no grupo haviam pessoas, por exemplo, que tocavam violão, tocavam bateria, as meninas cantavam, os meninos Sim. cantavam. E eu era, tipo, o peixe fora d'água na música, Todo entendeu? mundo Tipo fazia assim, alguma coisa. todo mundo fazia alguma coisa e eu, pô, cantar pra mim, se eu dependesse da música, cara, meu Deus, misericórdia. Não dá certo. Exatamente. Te entendo. E então, assim, no grupo, poxa, todo mundo tinha uma capacidade para servir no louvor e eu não tinha. Meio que todo mundo conseguiu uma função, né? Participar de certa forma. Pronto, e aí quando a gente fez o culto, precisava da incumbência de alguém para pregar, de alguém com a responsabilidade de trazer a palavra, e eu fui essa pessoa ainda novo, preguei sobre, acho que eu já comentei com o Vitor, preguei sobre Davi e Golias, a história como ela é bem básica, porque assim, era a capacidade que eu tinha para trazer naquele momento, e foi uma bênção, foi incrível. E a gente caminhou com esse ministério, nosso ministério chamava ID, eu comecei com um projeto chamado Projeto ID na escola, e cara, foi uma bênção, foi edificante, e eu acho que me transformou na pessoa que eu sou em Cristo, que me gerou, assim, essa E é progressão. diferente, né? Tipo, Sim. quando você falou que a gente tem isso em comum também. Nós começamos evangelizando. Entendeu? Quando você chega em cima de um altar para pregar, é diferente. Você já tem querendo ou não, um peso ali. Caramba, eu não comecei aqui. Eu vim evoluindo, comecei lá, pregando. Eu sempre falo isso, deixo bem claro. Né? Eu me sinto feliz por começar evangelizando. Só dá um amadurecimento. Tem muita gente que prega sobre evangelismo que nunca evangelizou mesmo, na essência. Você teve essa base foi importante para você no seu crescimento? Com certeza. Inclusive, como a gente falou no início, tá aí um processo do ministério. Acho que o ministério sadio, ele nasce no evangelismo e aí você vai desenvolvendo e tal, vai se desenvolvendo. E com certeza, cara, eu acho que enxergar o ministério como um ministério evangelístico, um ministério Sim. de sair das quatro paredes e tal, é o início do que foi sadio. Eu acredito que faz muito parte daquilo que foi sadio para a minha vida e para a construção do meu caráter. Eu acho também que pregar o evangelho em si faz parte da formação do caráter do cristão.
Quem vive essa experiência assume responsabilidade, a gente que assumiu essa responsabilidade cedo, como a gente está falando aqui, todos nós somos garotos e tal, e é muito bom, é muito importante, foi muito importante. E nessa galera aí nesse projeto da escola aí, a galera de fora, por exemplo, vocês primeiro reuniram a galera, ó, você é cristão, beleza, a gente se junta aqui com a galera de fora, que não era cristã, não tinha contato com a igreja, começou a participar também? Começou a participar, cara. Inclusive a gente fazia culto na hora do recreio, a gente usava mesmo o palanque que tinha na escola. E, cara, é assim, eu acho que se fosse em outro tempo, um tempo em que as mídias sociais se desenvolveram tanto pro evangelismo, eu acho que hoje em dia, não sei se a gente pode criticar isso, ou entender também, mas hoje em dia o evangelismo ele é muito filmado, muito aproximado da realidade, de trazer para as redes sociais para expor. Talvez a ideia é legal, porque tipo, incentiva, né? Mas naquela época a gente... Vai muito, eu acho, pelo lado do sentido que a pessoa quer. Tem gente que faz para aparecer. Tem gente que faz com o intuito de influenciar outras pessoas a mesma ideia, exatamente. Sabe? Então, assim, mas, cara, no primeiro culto que a gente fez, a gente ganhou 45 almas, cara. Caramba, cara. Sério. Em 3 anos, a gente tem fotos, assim, do evento acontecendo, mas em 3 anos, a gente chegou aí em outra escola também, então em 3 anos a gente ganhou aproximadamente 250 almas, cara, com esse projeto. E, tipo assim, é um ambiente fenomenal pra isso, porque, pô, é uma escola, cara, tá cheio de gente, tipo, começando a criar pensamento sobre a vida, desenvolver ideias, pô, o que eu quero ser pro futuro. Aí, sei lá, você é advogado, você é engenheiro, você é médico, você não sei o que, você é tiktoker. Na época eles não pensavam nisso, não. Pois é. Aí, tipo Era assim... Snapchat, né? Snapchat. Pois é. Aí, tipo assim, sem mais nem menos, vem alguém e apresenta, fala, cara... Você pode ser filho de Deus, simplesmente, sabe? Cara, foi surpreendente, se a gente quiser fazer até um corte dessa parte, eu procuro fotos e tal pra mostrar, porque, cara, a gente não tinha, sabe, noção do que iria acontecer, e, cara, aconteceu. O primeiro culto é um dos dias mais incríveis da minha vida, consigo lembrar, assim, o quão aproximou pessoas. E, pô, a gente via, porque a gente fazia nos 2 horários, a gente fazia na manhã, que era pra galera do ensino médio, e à tarde pra galera do ensino fundamental. E a gente fez isso, tipo, por 3 anos, todos os meses praticamente, entendeu? Sim. A gente tinha uma data marcada, isso foi em 2015, não lembro agora como é que foi, 14, 15, Sim. Sou muito ruim de conta, mas enfim, cara, a gente, assim... trabalhava de forma muito simples e, pô, as pessoas... Eu sinto, cara, eu testemunho isso, as pessoas que participaram também podem testemunhar, que a gente sentiu uma mudança na escola, sabe? Sim. A escola Nea Salles é muito marcada por muitos problemas, criminalidade, região e tudo, na região ali e tal. E, pô, eu acho que eu vivi uma época que foi incrível o mover, tipo, de Deus. A gente via a galera no recreio com Bíblia na mão, cara. Tipo assim, cara, eu acho que, tipo assim... Quando você evangeliza um espaço, por mais que ele seja caótico, e no espaço caótico o cristão tímido, o cristão que ainda não tem tipo, coragem de se posicionar em relação a isso, ele começa a tomar liberdade. Pô, eu vou mostrar quem eu sou. Poxa, tive a experiência de um professor me chamar na sala dos professores e tá lá e tipo falar que tinha uma das professoras que tava com muita dor de cabeça pra eu orar por ela, sabe? É sensacional, pô. Vocês, querendo ou não, vocês começam a pegar uma base de referência em que principalmente vocês que acabaram se colocando à frente no projeto, toda a galera que agora vão olhar vocês lá, poxa, esse daí é os caras que faz o culto, eles vão ver você com uma referência maior. E, tipo, fora da escola agora, a vida de vocês se torna um palco diferente, pô. As pessoas vão olhar com outros olhos, na própria escola vão olhar diferente e tal. Isso é maravilhoso. Geralmente, nessa idade de adolescente aí, muitos não têm essa base. Porque imagina, ele já fazendo, você e a sua galera lá, fazendo esses cultos. Imagino que o evangelho começou a entrar dentro de vocês cedo por causa disso. Porque eu penso assim, acho que o Vitor também compartilha dessa ideia. Um jovem hoje, tanto que nos cultos nossos lá de jovem, a gente gosta de colocar jovem para trabalhar. Por quê? Porque você dá responsabilidade. E a responsabilidade, ela gera maturidade na vida do jovem. Então, coloca coisa para fazer. Tem uma frase, nem me lembro agora se é bíblica ou não. Mente vazia é oficina pro diabo.
Isso é muito verdade, cara. Aham. Porque a mente sem nada, ela sempre vai maquinar alguma coisa. E ali a mente de você estava ocupada com alguma coisa do reino. Então eu imagino que nisso, quando vocês estão no templo, agora na igreja, criou-se uma maturidade maior. Sim. Posso dizer que sim? Sim, criou-se. Assim, para os que permaneceram, enfim, e os frutos que foram feitos através disso aí, eu tenho certeza que, cara, quando um jovem ou um adolescente decide viver o ministério, é claro, eu acho que também a gente precisa falar um pouquinho sobre cobertura espiritual, Com certeza. sobre Não. liderança, porque assim, a gente até fala muito sobre isso quando a gente tenta pregar um evangelho de calma na hora da tomada das decisões, porque assim, eu acho que quando Deus envia alguém, ele impulsiona, ele gera o caminho, entendeu? Sim. Deus faz tudo, viabiliza tudo. Deus é o maior viabilizador de todos. Tipo assim, ele dá o caminho. Certo. Quando as pessoas, tipo assim, também querem ser introduzidas, principalmente na galera do som, que, pô, hoje em dia, graças a Deus, a nossa região, nosso estado, nosso país tem grandes músicos, grandes artistas que serão revelados ainda. Eu acho que quando há essa interpretação de, pô, eu preciso fazer, eu preciso ser reconhecido, eu preciso me destacar, eu acho que é preciso ter um cuidado quando se é muito novo, entendeu? Concordo. Porque senão a sua inserção é sem base. Você vai entrar lá no ministério, na atividade, mas você não vai conseguir. Eu não vejo o problema de entrar, eu vejo o problema de aparecer. Porque nessa idade não se tem não tem a cobertura. Uhum. A gente vai pegar aí, por exemplo, eu acho, você pega aquele JA, que hoje infelizmente está, e a gente ama ele em Cristo Jesus. Com certeza. Certo? Deixar isso bem claro que a gente ama Sim. em Cristo. Mas é o quê? Foi muito jovem, cara. Já deram uma fama absurda, entendeu? E vai crescendo sem estrutura. Entendeu? Sim. Porque talvez, não sei, não tô falando mais dele, agora tô falando no âmbito geral. Talvez cresce ali só ensaiando louvor, não ora, no jejum, não lê uma Bíblia. Exatamente. E quando tá lá em cima, estourado, a galera acha que cresceu espiritualmente. Tanto que estão baseando o ministério hoje a número de seguidor. Exatamente. Mas por quê? Sim. Porque pegaram essa galera nova e estão colocando lá em cima. Não, é o cantor fulano de tal. Exatamente. Entendeu? Então a voz top. Então, eu acho que quando eu falei sobre isso, é exatamente esse pensamento. Seu exemplo é perfeito, porque assim, justamente qual é que vai ser o nível do sucesso do ministério? Porque, tipo assim, do ministério não, a gente não pode nem dizer isso, mas da quantidade de vezes que ele ministra, da quantidade de vezes que ele canta, ou que ele prega, ou que ela dança, enfim. Mas a gente tem que se basear nisso, pô, e pensar que isso não define vida espiritual. Sim. E que vida espiritual é processo e é amadurecimento. E talvez um adolescente solteiro, que ainda não teve nenhum relacionamento, ele não está pronto para dizer assim, pô, definitivamente esse sou eu, entendeu? Definitivamente eu sou esse cara, eu vou viver a minha vida toda assim. Até porque é natural, né, cara, que você faça as suas escolhas quando você faz 18 anos, quando você começa a namorar, quando você decide casar, enfim, você faz as suas escolhas e diz, poxa, eu tô pronto para isso. E no ministério, eu acho que é importante também viver o processo. Sim. Poxa, Com certeza. vive a experiência de, tipo assim, participar de bons cultos, assistir bons cultos, ouvir boas palavras, ouvir boas ministrações, e assim, aquilo que Deus for te inspirando e tal, Deus for trazendo, guarda e se alimenta disso, até que isso se torne você, e você se torne a palavra, entendeu? Mas enfim, a gente está falando isso, tipo assim, com palavras, mas hoje em dia a ideia do imediatismo, a ideia do necessidade de se destacar dos seguidores, pô, hoje em dia se um adolescente conseguir, ele, pô, vai entrar de cabeça. Estourando. O que pega muito é que hoje em dia, principalmente com a explosão das redes sociais, principalmente pelo meio que tá... Cara, hoje em dia, informação em rede social é assim, é muito rápido, cara. Você encontra de tudo e tudo mais. E isso acabou criando uma questão social que eu vejo na nossa geração,
principalmente na geração mais nova, essa galera que veio de 2010 pra cá, 2005, sei lá, 2000 pra cima. Só não chama de Nutella que eles não gostam. Não, tipo assim, você pega uma ideia que é, poxa, cara, se eu não tô sendo visto, parece que não é um ministério, pô. Aí fica aquela síndrome do protagonismo. Tipo, se eu não estou protagonizando nada, se eu não estou tendo olhos pra mim, e o que é bem prejudicial, pô. Porque se, às vezes, você pega uma pessoa dessa que ela não tem uma base ainda, e aí você coloca ela lá em cima, ela explode com vários seguidores. Cara, eu não vejo problema nisso aí, é ótimo, beleza, cara. Quanto mais pessoas estiverem vendo você falando de Cristo, amém, cara, melhor. Só que essa pessoa tem que ter a consciência de, cara, olha o patamar que eu tô, mas eu não posso deixar de ser liderado, não posso deixar de ser pastoreado. Então a gente cria uma ideia de superioridade. Já tem muita gente me vendo, então eu sou superior. Mas você vai me liderar? Não quero não, pô, eu sou autossuficiente. Isso pode criar essa ideia do protagonismo, pô, eu sou suficiente. Isso é complicado, pô. E é assim, quando você baseia o seu ministério no sucesso, quando você não alcança o sucesso, é muito mais fácil que o ministério acabe. Então, assim, hoje em dia a gente vê jovens de 18, de 20, de 25 anos, a galera que viveu intensamente em 2010, morta, cara, espiritualmente, ou desviada, ou de volta à bebida, de volta aos vícios, de volta ao mundo. Sim. Por quê? Porque, assim, viveu uma inserção curta, liderou, foi líder de célula. Quantos líderes de célula, quantos ministros, quantos jovens pregadores que hoje já não estão pregando? Por quê? Porque mergulharam, mas mergulharam no raso. Então, assim, esse mergulho não vai te aprofundar em Deus. Vai te aprofundar na aparência, no púlpito, no que hoje em dia é muito rotineiro. Então, tipo assim, por mais que essas pessoas estejam inseridas nisso, pô, pra ela cair, pô, com 22 anos, com 20 anos, igual eu conheço muitos jovens, eles já estarem perdidos e frustrados, cria-se uma geração que daqui a 10 ou já, mas para os próximos anos, vai ser muito mais difícil a gente trazer de volta. Com certeza. Ou seja, quando a gente for pregar agora para essa galera com 25, com 30 anos, a gente vai ter uma galera com uma robustez e com feridas muito maiores, muito piores do que se elas não tivessem conhecido eu e tivessem vejo experiência. que essa geração que está vindo aí é uma geração que ela não aceita o não. Entendeu? Por isso as feridas. Acho que também vai da criação dos pais, e é bom a gente falar um pouco sobre isso rapidamente, que os pais estão deixando. Entendeu? É pai que não está frustrando, que não gosta de frustrar o filho. Tem um cliente meu, não gosto de citar nome, que ele contou uma história que eu achei um absurdo. O filho acordou lá 3 horas da manhã e falou: pai, eu quero picolé. Disse: meu filho, 3 horas da manhã, comprar picolé. E chorou, fez a tempestade. Ele saiu 3 horas da manhã procurando picolé. Isso é um absurdo, cara. Sim. Pois é. E eu acho que isso é a aproximação de pessoas e de jovens que vão se acostumar com o sagrado, cara. E aí, eu acho que fica uma mensagem muito importante aqui: não se acostuma com o sagrado, cara. Porque quando você começa a tratar aquilo que é sagrado e importante para você, como a sua família, como algo que você tem controle, como algo que você alimenta da forma que você quiser, que você trata da forma que você quiser, comum, né? Algo comum, você começa a banalizar isso. E, pô, não banaliza seus pais, não acha que eles são só financiadores da sua vida, que eles só precisam te dar aquilo que você precisa. E se você viver a experiência dentro de casa, de se alimentar de tudo que está pronto para você, de receber tudo na mão, você começa a se tornar, quando você se converte, ou quando você conhece Jesus, quando você passa a ir para uma igreja, pelo menos, você começa a pensar que Deus é esse nutridor, que precisa estar pronto para te dar as coisas na sua mão na hora. Então, tipo assim, a gente não pode se acostumar com o secreto. Não é fácil receber as coisas de Deus. A gente se acostumou com essa ideia de que, pô, é muito fácil, poxa, eu vou participar de um culto de jovens e Deus vai me abençoar. E, pô, talvez muito mais do que isso. Com tipo certeza, assim, muito a mais. galera tem essa ideia de, tipo assim, pô, como se acostumou com o sagrado, como se acostumou com o fácil e tal, tipo assim, acha que, pô,
viver o evangelho é participar dos cultos, congregar ali com aquela galera, mas, pô, você não foi inserido, você não se aprofundou em Deus. E, pô, é isso, você vai começar a tratar Deus como humano, você vai começar a tratar Deus como amigão, e você não vai viver o evangelho, você não vai viver as experiências com Deus. E, pô, aí que tá o grande perigo do evangelho. Falta O sagrado, essa geração a viver essas o experiências. sagrado se tornou... Eu já percebi muito essa ideia de... Não é errado, cara. É até bom você olhar pra Deus e falar bem assim, cara, Deus é meu amigo fiel. Deus é meu amigo. Só que o problema é você trazer essa questão de amizade humana e inserir ela em Deus, pô. Tipo, nossa, Deus é meu amigão e tudo mais. Mas, cara, mantenha a reverência. Deus é soberano, continua. Aí, se você trazer o seu relacionamento com Deus como um relacionamento com um grande amigo que você tem, você vai tornar Deus comum, pô. Não deixe... O tópico aqui é... Cara, você não pode deixar com que Deus se torne... você não pode deixar que sua mente esqueça que Deus é sagrado. Deus é sagrado, Ele permanece sendo soberano. Exatamente. Ele é um pai, mas Ele é Deus, pô. Simplesmente Ele é Deus. Então aí você quer trazer essa relação, não. Aí você vai perdendo reverência, você vai perdendo o prostrar-se diante de Deus, o temor. E você acha que... Aí a sua mente começa a achar, não, Deus é um amigão aqui que, independente do que eu faça, Ele vai dar um tapinha nas minhas costas e acabou. Sim. Não é assim, cara. Entende? E aí acaba crescendo uma geração, de certa forma, mimada, em que se Deus não atende o que Ele quer, ele se frustra. E aí, cara, porque você sabe, o que eu mais vejo, porque saiu da igreja... cara, era muita cobrança e aí eu me frustrei, assim, fulano era assim comigo e tal, eu saí. Aí você fala, tipo assim, cara, mas Cristo não Deus, Ele é um pai amoroso e pai amoroso Ele corrige, cara. Pô, correção é um fator do pai. Poxa, inclusive o pastor Franklin Coutinho ministrou na igreja que a gente congrega em Portugal uma mensagem muito poderosa. Na verdade, uma conferência muito poderosa sobre órfãos de pais vivos. Essa geração é uma geração de órfãos de pais vivos, que é a gente que não aceita... O tema me chamou a atenção. Gente que não aceita a paternidade. Assim como o filho pródigo, ele, com o pai vivo, ele decidiu tomar a decisão de órfão. Pediu herança. Quando você pede herança é porque o pai está morto, ou seja, o pai está vivo, mas você vive como órfão. E, cara, a nossa geração é órfão de pai vivo. Pô, até pelo fato da maioria, ou de grande maioria hoje, porque hoje em dia a gente tem até testemunhos de criança reclamando com o pai. Poxa mãe, lá na escola a galera me zoou porque vocês são o único casal que ainda estão casados. Virou tão contra a mão. A chave virou muito, A chave virou tanto que, pô, é difícil você ver uma família completa ainda, cara, de pai, mãe, filhos. A maioria, cara, as grandes histórias que a gente escuta aí, pô, são de pais separados, de pais vivos, mas que estão mortos para os filhos. Também é um problema da paternidade isso, dos pais. Mas os filhos que não enxergam os pais como pais, tratam os pais como se eles estivessem mortos. Então, tipo assim, quando você começa a servir paternidade sendo órfão, você começa a tratar Deus com orfandade também. Porque Deus também é paternidade. O Evangelho de Jesus também é sobre paternidade. É sobre divindade, sobre honra, sobre tudo isso, mas também é sobre paternidade, porque o que Jesus fez pra gente foi nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. É assim, o grande plano divino também é a filiação. Agora, quando a gente não aceita a filiação, mas quer ter um pai agindo como órfão, pô, a gente não vai conseguir acessar a Deus como um pai se a gente age como órfão. Se a gente só quer tirar a herança e ir pro mundo, ter só o financiador. Pô, a gente quer comer bolota de porco e, pô, a gente vai comer bolota de porco. A grande lição desse texto, cara, é que o pai, ele não vai atrás do filho pródigo. O filho que percebe, né, a necessidade de voltar para casa do pai. Existe uma grande diferença entre ovelha perdida e filho pródigo. A ovelha perdida, ela sai inconscientemente, porque ela perdeu-se no deserto. Ou seja, quando você se perde, imagina que você está numa excursão com a galera e tal, olha, uma sarça ardente, viajou, olhou para lá e olhou quando ela viu, cadê meu bonde? A galera foi, entendeu? Ela perdeu-se inconscientemente. Por isso ele deixa as 99. Aonde ele sabe que elas estão e ele vai atrás da ovelha
perdida, porque ele precisa encontrar, ela se perdeu. Então, assim, qual que é a função do pastor? Ir atrás de ovelha perdida. Qual que é a função da igreja? Qual que é a nossa função? Ir atrás de ovelha perdida. Mas, pô, filho pródigo, quando você recebe a identidade de filho, quando você recebe a filiação, quando você conhece a Jesus e recebe a paternidade de Deus, quando você sair, já não é inconscientemente, é conscientemente. Sim. Então, é uma escolha. Sair é uma escolha. Deixar a casa é uma escolha. Sair da igreja é uma escolha. Desviar é uma escolha. É obrigação do pastor ir atrás do desviado? Pô, cara, se a gente for assim, pensar, cara, a igreja não é um ponto onde as pessoas vão e você precisa ficar lá adulando elas para que elas permaneçam. Porque, cara, se você conhece Jesus e está dentro da igreja, a igreja tem que se tornar o melhor do lugar do mundo para você. A casa do Pai, sim, o secreto, o sagrado, precisa se tornar o melhor lugar do mundo para você. E quando deixa de ser o melhor lugar do mundo, quando você abre mão, quando você diz não para essas coisas, cara, infelizmente... Por isso é muito difícil você pregar para esses crentes traumatizados, crente frustrado, que eles falam que não põe o pé mais em igreja. Cara, talvez todo o nosso esforço não vai trazer eles de volta. O que a gente precisa fazer é ser como o pai que espera de braços abertos. Sim. Não esperar com repreensão, não esperar com julgamento, não esperar com apontamento. Assim como o irmão cometeu esse erro de apontar quando ele volta. Mas o pai não, cara. O próprio Deus... O pai tá só esperando. Pô, tá só esperando você voltar, entendeu? E sim, é isso, pô, que a galera precisa entender. Ovelha perdida sai inconscientemente. Filho pródigo sabe o que quis, cara. Então, tipo assim... O cara sai com conhecimento. Ele sabe, tipo, a verdade. Cara, a gente vê casos de gente que sai que, pô, o cara tem mais conhecimento que eu. O cara tem mais conhecimento que a gente. Aí, tipo, o cara sai... Aí você vai lá bater na tecla e fala, meu irmão, vamos voltar e tudo mais. O cara sabe demais, pô. E às vezes é tenso, o cara vai retocar várias coisas com você, porque na cabeça dele ele vai arrumar alguma forma dele querer se justificar naquilo, mas na verdade ele sabe. Sim. E é aquela questão, ele precisa quebrar a cara ali pra voltar. Esse aí é o caso do filho pródigo. A ovelha perdida não, o cara sai inconscientemente, você acha ela, você fala... Pois é. Pum, dá uma palavra, ele fala, pô, realmente, cara. Uma grande lição da ovelha perdida é que a gente sabe que quando a ovelha volta, inclusive isso é bíblico. E também, se você for pesquisar, até os pastores dos dias de hoje, na Europa tem muito pastor de ovelha ainda, que exerce esse ofício, pastor de ovelha. Pô, quando a ovelha se perde, aquela ovelha que vive fugindo, que vive pulando, que vive saindo, o pastor é obrigado a quebrar as pernas da ovelha, cara. Quebra a pata pra que ela não fuja. Pra que ela não fuja, entendeu? E assim, pô, eu acho que é um ponto também de quebrar a pata, é aceitar a repreensão, porque é pro seu bem, entendeu? E tipo, sim, pô, eu quero que você permaneça, mesmo que isso doa em você. Eu quero que você fica. Pra ovelha perdida, talvez ela precisa disso, entendeu? Pô, galera que se perde demais, entendeu? Gente que, pô, tá presa em vícios, pô, inconscientemente. Talvez a pessoa não consegue largar o vício. É uma coisa mais forte do que a consciência dela. Pô, aí sim a gente tem que, pô, trazer pra perto, pô, se for preciso, cara. Eu quebro a sua perna pra você não ir pro mundo, cara. Eu quebro a sua perna pra você não ir pro tráfico. Eu quebro a sua perna, pô, pra você não colocar uma arma debaixo da cintura, entendeu? É um lance daquele texto, né? De você cortar a mão, arrancar o olho. Exatamente. Claro que ele é um hipérbole, é um exagero. Sim, mas, sim, cara, é melhor entrar no reino exagerado com a perna quebrada do que não entrar. Exatamente, entendeu? Exatamente. É aquela ideia do espinho na carne, né? Tipo, pô, por mais que isso vai ferir você, mas isso vai fazer com que você entenda que minha graça te basta. Às vezes essa ideia, essa perna quebrada aí, como a gente tá falando, seja o que você, quando quer pular fora, você fala, cara, não posso, cara. Eu só consigo alívio aqui, eu só consigo cuidado do bom pastor aqui e tal, tudo mais. Exatamente. Mano, entrando num assunto que eu também tenho curiosidade, eu quero entrar nele. Você você foi para Portugal, tem 3 anos, né? Você foi para lá, começou do zero, falou, ó, minha vida, vou mudar aqui. Casou e foi. Como é que foi a adaptação, cara, de você sair da igreja daqui e aí você começar do zero lá, para você encontrar uma igreja, se adaptar numa igreja? Como eu não conheço lá, não sei como são os costumes, como são as igrejas de lá. Como é que foi essa mudança? Sim.
Então, só resumindo, eu acho que é legal para entrar nesse assunto, porque quando eu decidi ir para Portugal, muita gente disse não e, tipo assim, não me apoiou a ir a Portugal, porque eles pensavam, essas pessoas já pensavam que, pô, ir para Portugal era o fim do meu ministério. Porque, pô, aqui eu tinha itinerância, eu tinha contatos, eu tinha agenda, e quando você decide abrir mão disso, as pessoas pensam, pô, isso aí é o fim do seu ministério. E eu acho que... Eles definiam seu ministério pela quantidade que você pregava aqui? Pois é, basicamente isso, assim, pela oportunidade, porque Sim. eu acho que todo mundo sabe que o cenário lá não demanda pregadores itinerantes. Demanda muito mais evangelistas e missionários. É um trabalho novo, já não é um trabalho pronto. A gente precisa começar Sim. a obra lá da base. Então, tipo assim, eu acho que muita gente pensou, pô, o Vinícius está saindo daqui, o ministério dele está acabando. E eu acho que aí, olha só, a exposição e o perigo que eu vivi. Sim. Eu era um jovem de 20 anos com informações que diziam, pô, uma decisão na minha vida pode acabar com o meu ministério, entendeu? Sim. E, pô, como, cara? Como uma decisão... É claro, decisões que eu tomar, assim, que são extremamente prejudiciais, podem sim acabar com o ministério, mas eu acho que uma decisão, uma experiência que você quer viver, uma tomada de decisão, não determina fim de ministério. Sim. Pode até determinar uma pausa daquilo que você faz aqui, mas, pô, Deus pode levantar uma coisa muito maior lá, ou não levantar uma coisa maior, ou fazer algo lá, entendeu? Aquilo que ele precise fazer. Mas, então, a gente esteve aqui 8 anos congregando na Igreja do Evangelho Quadrangular, da onde nós saímos, eu e a minha esposa, e quando a gente decidiu sair, a gente, pô, não tinha muito entendimento do que aconteceria lá, mas a gente foi enviado por uma igreja. Então a gente já foi com uma base, pô, a gente não vai ficar sem congregar, a gente não vai ficar desigrejado, a gente não vai ficar nada disso. Então a gente saiu, é claro, muito difícil abandonar ministério, muito difícil abandonar a igreja. Família, cara. Família, tudo é complicado. Tudo. Foi bem difícil no começo. Chegar também e lidar com outra visão também nunca é tão fácil como parece. Mas a gente estava bem preparado para o que aconteceria sim, porque eu acho que, graças a Deus, eu e a minha esposa, a gente conseguiu construir essa maturidade. A importância de que, pô, a gente só precisa de Jesus, a gente precisa estar perto do corpo, a gente precisa congregar, e isso era importante. Sim. Mas quando a gente chegou lá, vivemos até maus dias, porque assim que a gente chegou em 2019, chegamos no meio do ano, tivemos até 6 meses nessa igreja que nós fomos. Depois a gente decidiu sair desse ministério, procurar outro ministério, porque assim não era muito coincidente com aquilo que a gente pensava. E a gente decidiu sair, avisamos ao pastor, falamos, pastor, vamos começar a visitar a igreja na cidade de Leiria, Portugal, para a gente procurar uma igreja que a gente se habilite. Isso foi em janeiro ou dezembro. E aí em fevereiro começou a pandemia. E aí a gente tava, tipo, 0 cobertura espiritual e a gente não tinha igreja para ir, porque a Europa, cara, ficou fechada praticamente o ano de 2020 todo. Ela abria, mas fechava. Cultos, só em lives. A gente participava das lives daqui do Brasil, porque era mais viável, era mais prazeroso a gente assistir o culto da nascente de igreja. Mas foi muito difícil e, pô, a gente sentiu muito na pele essa questão. Tipo, a gente ficou quase 1 ano sem poder congregar. E depois vem a carga horária de trabalho lá, que é por turnos. A gente trabalhava à noite, eu e a minha esposa trabalhava à noite. Então, assim, essa desaproximação, pô, é muito ruim para quem tá acostumado a estar dentro quase todos os dias da semana, participar muito. E, pô, a gente começa a sentir muito como é que pode fazer falta e como é que é importante. Depois disso, você começa a fazer reuniões, igual em casa, você recebe uma pessoa, recebe outra pessoa, a pessoa tem um modo de vivência diferente do nosso. Ou uma pessoa não é cristã e você recebe ela na sua casa. Hoje em dia a internet facilita que você poste uma foto e a pessoa julgue a foto toda. E, cara, eu acho que eu vivi a experiência do pessoal pensar que eu tinha saído da igreja. Que eu lembro... Uma época até no Instagram você soltou um vídeo, que eu soltei, desabafo e tal. Exatamente, se você me conhece, tá? Eu cheguei a ter que fazer isso, porque assim, a galera, eu acho que por algumas pessoas surgiu uma preocupação de eu ter ido pra Europa e não ter conseguido continuar firme lá, eu entendo essa preocupação, e depois a autoafirmação de que, fez uma escolha errada. Foi para Portugal e o ministério acabou. Como se satisfazer, sabe? Pô,
o Vinícius não deu certo, então eu tô satisfeito porque o que eu pensava deu certo. Exatamente, Tipo, esse pensamento. confirmou o pensamento. Pô, tá vendo? O Vinícius não tá congregando. Ao invés de, por exemplo, você falou que não tinha uma cobertura espiritual, essas pessoas daqui que viram isso poderiam ser sua cobertura. Caramba, o Vinícius eu vou lá orar por ele. Inclusive, cara, eu disse que acho que a gente que ministra, a gente que foi inserido numa igreja também, que se tornamos uma certa referência, a gente é muito pouco ministrado, isso também é um problema. É como a gente está lá na frente, como a gente está liderando, como a gente está participando, é muito difícil, pô, a gente receber uma oração. Um jovem vir, pô, mano, quero orar por você, pô, mano, quero te abraçar. Verdade. Mano, tipo assim, na maioria dos cultos de oração que a gente faz, eu posso orar por 3 pessoas, 4 pessoas, mas se eu esperar alguém orar por mim, eu não vou receber essa oração. Tem que orar então, pelos tipo outros, assim, orando assim. E a gente precisa quanto eles, né? Quanto eles. Sim. Então, assim, eu recebia muita mensagem, pô, cara, que saudade de te ver pregar. Mano, pô, volta a fazer uma parada dessa. Pô, é isso aí, pô, e tipo assim, talvez nesse momento o que eu precisava era que a pessoa pregasse pra mim. Sim. Era que a pessoa me trouxesse uma palavra, mano, esse tempo difícil vai passar, esse tempo de complicação vai passar, pô, sabe? Trazer uma palavra. Mas assim, a gente tem essa necessidade, hoje eu entendo, mas naquele momento eu fiquei chateado por isso. Das pessoas, pô, o cara tá parado, o cara tá assim, o cara tá assim. E, pô, a gente vive na Europa, que é conhecida, as pessoas chamam lá de cemitério de profeta, cara. Lá na Europa, no século XX, né, pô, século passado, a gente tem grandes referências do evangelho mundial lá, pô. Ou até antes, tá enterrado lá o Lutero também, em Roma. Tem grandes líderes enterrados em Roma. Na Inglaterra, pô, John Wesley tá enterrado. O Charles Spurgeon, tem um museu dele na Inglaterra, grandes pregadores. Na verdade, hoje a chama do evangelho eu vejo que está aqui. Certo? Porém, estava aceso lá. Tava. Foi a falta de cuidado, foi a falta de espiritualidade que apagou essa chama. Exatamente, cara. Eu acho não, assim, claramente, alguém no processo de consolidação ou de firmamento de algumas pessoas falharam, assim, muito grande, porque eu disse assim, normalmente quando eu converso com as pessoas pensam que os portugueses são em sua maioria católicos. Eles não são em sua maioria católicos, são em sua maioria ateus, cara. Essa geração de portugueses, eles não acreditam em Deus, eles não conhecem a palavra, eles não têm nada, nenhuma aproximação com a Bíblia. Se você conversar com 90% dos jovens portugueses de 15 a 20 anos, eles nunca tiveram contato com a Bíblia. Nossa, cara. Então, assim, alguém falhou, assim, na hora de continuar o que o John Wesley fez, o que antes Charles Spurgeon fez, o que esses grandes ministros fizeram. E o evangelho lá envelheceu. É um evangelho envelhecido. E, cara, a gente está debaixo de uma palavra de que a língua portuguesa, a língua brasileira, vai ser a restauradora da Europa. Porque a gente está com a chama, cara. O Brasil tem sido incendiado por Deus, chamas, assim, gigantes, pessoas muito grandes se levantando. E, cara, de 3 anos que eu tô lá, a quantidade de igrejas que eu posso tirar aqui na cabeça e testemunhar que estão sendo abertas, igrejas brasileiras, quantidade de crente que foi para lá nesses últimos 3 anos. Cara, Deus está ministrando no coração de pessoas que Ele precisa usar na Europa para ir para a Europa, cara. Sim. Pessoas estão indo para a Europa. E, cara, se existem pessoas, até se tiver gente assistindo na Europa ou aqui que tem desejo de ir, cara, Deus precisa de você lá. Porque, assim, a gente está muito próximo de perder uma geração inteira. Muito próximo. Porque vai ser muito difícil ganhar essa galera. Só que, pô, o fato da minha geração estar lá e da minha igreja, por exemplo, hoje a gente congrega numa igreja de aproximadamente 180 membros, uma igreja grande, muitas igrejas crescendo. Pô, a grande probabilidade dos meus filhos, dos meus netos, serem os precursores, ou dos netos dos irmãos lá da igreja, serem os precursores de um novo avivamento lá é muito grande. Sim. Cara, estando lá, você sente que, cara, as crianças lá têm uma responsabilidade muito grande de, na escola, falar de Jesus e gerar, assim, um interesse. Ou seja, as meninas brasileiras que conhecem Jesus vão namorar os portugueses, vão namorar o europeu, vão namorar os ingleses, e eles vão ter essa aproximação. Aí entra na questão de ser influenciado ou influenciar. Então vamos influenciar.
Exatamente. E que quem está aqui, a gente pode clamar para Deus justamente dar essa cobertura, voltando falando, para essas pessoas. Porque assim, se a gente for ver, cara, é triste entender que, cara, são grandes homens, são gigantescos, Eu ouvi uma são frase grandes falando referências. sobre a Europa, que a Europa é fria espiritualmente como o frio é lá. Pois é, exatamente. E é interessante. É interessante. E, ou seja, o europeu, ele não tem tanto esse calor do brasileiro. E é natural, até porque, assim, um país tropical gera pessoas mais felizes. Isso é comprovado, isso é de verdade. O calor, a festa, o brasileiro, tudo isso, entendeu? Influencia muito. Sim. Então, pô, querendo ou não, é muito difícil também as pessoas de lá serem inseridas no evangelho de aproximação, porque a cultura deles não é de aproximação. Os europeus não são tão ligados, agarrados, assim. Você não vê aquele bonde de português, igual a gente vê esse bonde de brasileiro. Aqui a gente se galera, abraça bastante. Todo mundo Lá, junto, se abraçando, aquele afeto. Exatamente. Eles não têm essa personalidade, não é deles. E também é uma responsabilidade nossa mostrar que pelo menos essa é a nossa parte boa, né? Sim. A gente ministra muita aproximação. E eu acho que, pô, se a gente continuar da forma que está e havendo uma cobertura espiritual e um direcionamento de Deus, a próxima geração vai conhecer Jesus em uma proporção, em porcentagem muito maior do que está hoje, entendeu? Uhum. Hoje em dia a gente ganha jovens portugueses lá, igual a gente já ganhou alguns lá na igreja. E, pô, é lindo, cara. É lindo porque quando eles entendem, quando eles querem, quando eles amam o meio da igreja, porque é uma grande verdade, como eu disse, é muito mais evangelístico. A pessoa precisa se apaixonar por você, para depois ela conhecer a palavra e conhecer a igreja e tal, porque, pô, é muito difícil, a não ser que o livro se torne atraente ao nível até cheiroso da pessoa sentir o cheiro da Bíblia e ir até a igreja, não. A pessoa vai sentir o seu cheiro, Sim. a pessoa vai sentir a sua personalidade, o seu carisma, o seu amor. Por meio disso ela vai Por procurar. meio disso ela vai conhecer e, pô, por que essa pessoa é assim? Por que ele é tão alegre? Por que ele é tão feliz? E eu acho que isso vai trazer pessoas para perto. O pastor Rodrigo Silva, ele fala, tem uma frase que eu acho sensacional, até já usei na ministração, que ele fala que ele aponta, quando ele cita isso, ele aponta para a igreja e fala: você é a única Bíblia que algumas pessoas estão lendo. As pessoas não vão pegar o livro físico, não vão folhear ele, sabe? Ela não vai lá no Evangelho aprender sobre Cristo. Até mesmo, igual você falou, de 15 a 20 anos, a maioria nunca pegou numa Bíblia. Só que você, cara, ele vai olhar, vai ver um diferencial e fala: cara, o que tem nesse cara que esse cara transparece tanta alegria, esse cara transparece um brilho diferente e tudo mais. E aí a pessoa descobre, vamos supor que você é cristão, descobre que a sua base de fé é Bíblia e tudo mais, e daí, cara, ela começa a se interessar, ela começa a ter gosto, aí você se torna essa Bíblia que ela está lendo. Até o ponto dela fazer essa inversão de, poxa, o Vinícius, Bíblia real aqui, e ela começa, mas você se torna a primeira Bíblia que ela lê. Digamos assim, o primeiro livro. Qual o primeiro livro que você leu? Cara, o primeiro livro que eu li foi São Vinícius. E Exatamente. pula pra Bíblia normal, saca? E poxa, Isso é importante, tem cara. uma importância muito grande nisso, pô. é a parte do testemunho, cara. A parte de, pô, eu não posso me mostrar um mau caráter para essa pessoa, porque senão ela Sim. vai conhecer um evangelho através de um mau caráter, entendeu? Eu não posso apresentar um mentiroso, senão essa pessoa vai conhecer Um evangelho. definitivamente, porque hoje em dia o Brasil é um país de cristãos culturados também. Aqui o doido fala misericórdia, a pessoa que nunca foi à igreja fala Deus me livre, entendeu? E Sim, lá eu tô é falando, verdade. não existe essa realidade, não existe o diálogo onde Deus está incluso, não existe. Então, pô, quando você fala, você chama a atenção. Querendo ou não, as grandes igrejas neopentecostais chegaram lá e com ela a fama que não é boa, traz muito prejuízo pra gente também, igual aqui. Sim. Mas, A enfim. intenção deles foram boas, mas levando um evangelho muito raso, aquela questão que você falou. E aí vem o prejuízo de acharem que, pô, eu não vou dar meu dinheiro pro pastor, eu não vou fazer isso. Mas eu você não vou sabia que fazer essa aquilo. ideia está sendo inserida até aqui? É. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa barbearia em essa parte aqui do... Ah, meu Deus, esqueci aqui. Mais rica aqui
de Vitória. Jardim da Penha? Jardim da Penha, Camburi, esses lados aí. Isso aí. Ele trabalha lá. Eu, sim, cara, porque eu uso muito a minha barbearia para evangelizar. Só que o meu âmbito aqui é mais periferia, entendeu? E eu tenho alcançado, graças a Deus, oro muito a Deus por isso, pessoas estão sendo atingidas pela palavra. Ele falou de pastor, a visão que eles têm é, pastor ladrão, pô. Pastor, ele vai roubar. Generalizaram, entendeu? A ideia. Generalizaram. Mas aí tá acontecendo. Eu acho que não pode acontecer é a gente deixar isso tomar uma proporção gigantesca e o que aconteceu na Europa acontecer aqui. Entendeu? Exatamente. Essa chama tem que manter acesa. Isso aí. Mas aí que eu vejo um ponto importante, que a gente vai vendo as histórias do avivamento na Europa, sempre começava por alguém que criou uma base e ele se fundamentalizou ali na palavra e tudo mais, se manteve, e por meio dessa pessoa, Deus vai juntando outras com a mesma ideia, pum, explode um grande avivamento. E essas pessoas discipulam e criam uma base forte em outras, que aí você ia ver que, pô, ficou morno, acabou, galera, esfriou. Mas aqueles fizeram base de discipulado em outros, que esses outros vêm e falam, não, calma aí, a gente tem que voltar, Senhor, aviva de novo. E aí ia tendo grandes avivamentos. Eu acho que o ponto inicial da gente entender aqui é que aqui no Brasil, como a gente tem esse avivamento, tem essa chama acesa ainda, é a gente sempre criar essa base nos tornando referências, cara. Cara, a ideia, tipo, a referência do bom evangelho, do evangelho verdadeiro, do evangelho cristocêntrico, que prega a verdade, que ensina a Bíblia numa base total, que, pô, a nossa geração passa, a gente morre, volta ao pó, é o comum da vida, e aí as novas gerações que nascem falam, não, cara, mas e aquela geração? Eles eram assim, a gente consegue também, pô. Com essa base eles vão crescendo e a chama não se apaga. Sim. Eu acho que em algum momento na história, no contexto aí europeu, falharam nessa ideia de manter essa base, essa firmeza. Aí veio uma geração que eu não conheço, não falaram para mim como é que eles vão ter aquela ardência de falar, não, eu preciso manter esse avivamento, esse evangelho. Não teve. Sabe qual é a ideia que eu tenho? Que está acontecendo hoje? Uma chama foi acesa aqui. Você vai pegar a história da Assembleia de Deus, que é o marco pentecostal no Brasil, com Daniel Berg, o navio, que você sabe da história já, certo? Essa chama cresceu, chegou até os dias de hoje. Hoje eu vejo um conforto das pessoas, porque a chama tá grande. Tô num país tem bastante, que a chama tá acesa. O que mais tem é crente. Você pega aqui no bairro, cada esquina tem uma igreja. Então a pessoa ela se conforta nisso e não devia se confortar. Talvez o que aconteceu a chama tava... Pô, a história de John Wesley é fascinante, cara. O camarada revolucionou a história lá da Inglaterra lá, e da Inglaterra foi espalhando. E talvez pode ser que durante a história aconteceu isso, de que a gente tem a chama. Aí, a geração como a nossa hoje, a nossa eu incluo, nem a próxima que vai vir, a minha, a sua e a dele, que é uma geração que viu os nossos pais buscando muito, acostumado com vigília de oração de 3, 4 horas, entendeu? Jejuando, orando, cadeirante saindo, câncer saindo da pessoa, as doenças indo embora, milagre mesmo. E a nossa geração costumou o quê? Não, que tem Jesus, pô. Então eu não preciso orar 3 horas. Eu não preciso jejuar 3 horas. Eu não preciso ler muita Bíblia. A chama do Evangelho está aqui. E se conforta com isso. Eu tenho medo disso, cara, da gente aceitar viver o que não foi a gente que... É o lance secreto. Do que a gente consolidou, entendeu? Porque exatamente isso. Como é que a gente vai estar na idade dos nossos pais, entendeu? Será que essa chama permanece acesa? Porque, cara, pode acontecer. Então a gente tem que ter esse cuidado, cara, de que a gente faz parte dessa chama. A gente precisa fazer parte disso aí. E, inclusive, como o John Wesley, lá no País de Gales, eu esqueci o nome agora do avivalista do País de Gales, mas, pô, foi um jovem, cara. Foi um jovem. A gente prega muito sobre avivamento lá na Europa, lá na igreja, lá na igreja que a gente congrega hoje. Sim. Quase mensalmente a gente fala sobre avivamento, porque é importante, e o que a gente precisa lá é avivamento. A gente precisa de que Deus manifeste fervor nos irmãos para que, pô, as pessoas se aproximem do fervor, se aproximem do calor. A gente sempre pede para Deus lá calor, cara.
por causa da coisa da frieza, pô, a gente sempre pede para Deus aquecer Sim. os nossos corações, para Deus cuidar da gente, entendeu? Sim. E, infelizmente, pô, existe um ponto. Como o Brasil hoje é precário e a Europa também oferece muito, e também existe a questão de que quando você sai do seio familiar, da visão de um grande líder que você tinha aqui, a facilidade também para se desviar lá, cara, você não tem, assim, noção do que acontece. Por quê? Porque quando você pode fazer, quando você tem condições de fazer, e você não tem o julgamento da sua família ou do seu pastor, cara, é aí que, tipo assim, quem sempre quis vai dar aquela experimentada. E, pô, é aí que o diabo joga toda a frieza, e aí, pô, vive uma pessoa distante da família, distante do ministério, e aí distante de Deus, e pô, é incluso dentro da bolha fria, entendeu? E certo. Pô, um cuidado que a gente precisa tomar. Mas, por exemplo, o cara do país de Gales, a gente fala muito, poxa, queria muito lembrar o nome dele, agora fugiu. Eu também esqueci, cara. Mas, poxa, ele começou com 13 anos a orar, a pedir, porque a Inglaterra fervia e o país de Gales é muito próximo, o país de Gales era um país de nada, não tinha, pô, e ele orou dos 13 aos 26. E se você for ver em contagem, cara, desde o início das orações e tudo mais, eles cresceram em número de 3 milhões, cara, de cristãos. O país de Gales era um país absurdo, cara, vazio, e hoje já era um número até muito, muito grande. O país de Gales é um país cristão. Exatamente. Pô, a Inglaterra ainda existem grandes igrejas e grandes referências, mas pequenas. Por exemplo, você falou que aqui no Brasil, em cada esquina tem igreja. Lá, mano... Aqui no estado, na verdade. Aqui no estado, sul, né? Falando, essa questão do frio no sul, por exemplo, já é mais difícil. Assim, lá a gente ora pra fechar café, fechar bar e abrir igreja, cara. Porque, tipo... Caramba! Porque, mano, é importante. Aqui não. Aqui, hoje em dia, quando um pastor fala que vai abrir igreja, acho que o pessoal até julga já, né? Mas, caramba, mas tem um monte aí. Exatamente. Pô, lá não, tem cara. Lá é importante que vão pessoas, claro, pessoas sérias, igual... eu já partilhei isso também. Poxa, existem pastores que negligenciam a obra demais, assim como em todo lugar do mundo, mas, pô, lá como existe o hábito da bebida muito forte e tal, eu já vi igrejas que o pastor bebe, que o pastor faz isso, e o pessoal comenta muito. Já chegaram pra mim, caraca, eu ouvi dizer que os pastores lá bebem. Eu falo, não, mano, misericórdia, meu pastor não bebe. Tem muitas igrejas sérias. Claro, você tem que... Mas existem pastores lá que vivem esse pastoreado diferente. Eles defendem essa causa. Eu sou daquele que gosta de compartilhar o que é bom. Exatamente. A igreja tem coisa ruim, é claro que tem. A gente tá lidando com o ser humano, como qualquer outra instituição, na polícia, os políticos, eles falam, né? Qualquer outra instituição tem, porque são seres humanos que estão ali. Na igreja, são seres humanos que têm suas dificuldades, mas buscando um aperfeiçoamento. Milição, chegamos ao fim. Eu acho que teria papo para mais 1 hora, 2 horas. Entendeu, cara? Essa conversa da chama do evangelho fascina. Eu particularmente gosto muito. Sim. Mas a hora já foi embora. E tem algum aviso? Ou já foi dado no início? As considerações finais agradecimento. Obrigado por você ficar até o final. Vinícius que veio aqui nos prestigiar com essa entrevista, tá bom? É um grande amigo, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. E galera, deixa o like, às vezes você assiste o vídeo, esquece, porque o YouTube ele manda muito, tipo assim, pelo gosto, ele entende, pô, a galera tá curtindo, a galera tá comentando, a galera tá compartilhando muito, tá? Porque o vídeo é bom, então ele acaba mandando pra galera, pra outras pessoas, na própria plataforma, sabe? A gente tem um engajamento pelo que a gente acaba divulgando. Mas se vocês cooperarem com essa ideia de, vou dar um like aqui e tal, o próprio YouTube, ele manda para a plataforma para pessoas assim e tal. E como o nosso canal tem muito testemunho, às vezes tem uma pessoa que está passando a situação que ela não conhece Cristo, não tem intimidade tal com a igreja, com Cristo, com nada, e ela vê lá, às vezes ela tá precisando de alguma coisa de referência, sei lá, às vezes está precisando sobre gravidez, como poder engravidar, que tem dificuldade, aí vai lá e vê um testemunho nosso que está escrito lá que a moça que não podia ter filho engravidou, sabe? E às vezes Deus fala com ela no Inclusive esse testemunho me mandaram mensagem. Tô chorando aqui, caramba, Deus
Porque ela não podia ter filho, nem o marido dela. E aí? Deus deu. Vamos fazer uma oração. Isso. Nós vamos fazer uma oração nesse sentido, dessa chama missionária voltar a se acender. Que Deus venha levantar através do podcast, para quem está na rádio ou quem está no YouTube, crentes com essa cobertura. Talvez você não pode ir, mas você pode adotar. Entendeu? Você pode adotar o Vinícius lá, por exemplo. Vamos orar nesse sentido. Antes mandar um abraço pra Varna, que liberou o menino. Isso aí. Varna não é uma cidade. Da onde mesmo? Também. Bulgária. Da Bulgária. É uma pessoa do Brasil. Uma pessoa. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós louvamos o teu santo nome, clamamos. Sim, Deus. E acreditamos que o teu nome tem poder. Eu creio no teu poder. E o teu nome tem tanto poder que ele, aqui do Brasil, ele alcança a Europa, Pai. Sim, Deus. E eu estou orando e intercedendo, Senhor. Levanta missionários, evangelistas, Em nome de gente Jesus. como John Wesley, como esses grandes homens que nós citamos, os pais da fé, os heróis da fé, que venham com essa chama, Nós queremos, pregando o evangelho verdadeiro, genuíno, santo, puro, ó Pai, que a Europa venha a ser de novo incendiada, que essa fumaça ela volta a ser fogo, ó Pai. Eu intercedo, ó Pai, colocando todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos assistem em tuas mãos, Pai. Ser conosco, dai-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Valeu, galera. Amém.